O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos irmãos e irmãs, o Atos dos Apóstolos nos traz a pregação apostólica através da pessoa de Pedro, que lembra ao povo judeu e aos outros quem é esse Jesus que eles mataram. Jesus que passou a vida fazendo bem, anunciando o reino, realizando milagres, dando testemunho de quem era ele. Mas não quiseram aceitar. E Pedro lembra que em Jesus se realiza a promessa que Deus fez a Davi, que um dos seus descendentes assumiria para sempre o seu trono, trazendo a restauração de Israel e instaurando o reino do Senhor na terra. E aqui no Evangelho, vemos sempre as mulheres corajosas, que foram de madrugada ao túmulo, procurando encontrar Jesus. E foram assim com medo, não só com medo de assaltante, dos guardas, mas também das serpentes. E as mulheres que descobrem o túmulo vazio e vão levar a notícia aos discípulos. E agora a sua alegria maior e o susto quando encontram com Jesus. E Jesus diz para ela e para todos nós: alegrai-vos. O túmulo vazio está sempre dizendo a nós: alegrai-vos. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, Ele está no meio de nós. Ressuscitou para que nós também tenhamos vida, e a vida em abundância, para que nós possamos compreender o sentido da vida. Como diz São Paulo: onde é que está a tua vitória, morte?
nos ensinando a valorizar a vida e compreendermos o mistério da morte. Às vezes, quando eu vou fazer encomendações, as exéquias, uma coisa que sempre me preocupa: as pessoas estão ali, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu irmão, perdi minha irmã, perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi meu amigo, perdi. E muitas vezes eu pergunto: perdemos o quê? Não perdemos nada. Alguns ficam revoltados quando eu falo assim. Mas quando a gente perde uma coisa, está perdido. E alguns fazem aí São Longuinho, Santo Antônio e outras devoções para encontrar o que está perdido. Não perdemos nada. Devolvemos para Deus quem Deus nos deu. Aonde é que está a nossa fé, a nossa esperança? Vida, dom de Deus, presente de Deus, que nós recebemos e agora devemos devolver, e devolver também com alegria, com gratidão. Costumo dizer, o momento da morte é o momento de dizer muito obrigado. Obrigado para aquele que volta para o Pai, por tudo aquilo que fez, que pôde fazer. Obrigado a Deus que nos deu. E agradecermos e amenizar a nossa saudade com aquilo que nós rezamos no credo: creio na comunhão dos santos. Infelizmente, às vezes a gente reza a 200 km por hora, que nem percebe o que reza, né? Parece antigamente, quando tinha aquelas vitrolas, tinha lá a rotação, parece que é 75, né? Ninguém entendia nada, né? E a pessoa reza assim também, ninguém entende nada. Talvez só os anjos cheguem a compreender, né? Mas aí justamente, né, que quer expressar para nós esta verdade, que eles junto de Deus rezam por nós e nós aqui rezamos por ele. Então não perdemos, nós ganhamos mais um intercessor junto de Deus para rezar por nós, né? E quando a gente compreende isso, a nossa saudade não é um tormento. A nossa saudade nos alivia e nos leva sempre, na hora que a saudade aparece, a dizer para o outro mais uma vez: muito obrigado. Que Deus te recompense por tudo o que você fez de bem. Então Pedro também aqui quer lembrar nós dessa gratidão. E Jesus também, quando diz alegrai-vos, quer manifestar isso, alegria. Vimos de Deus, para Deus nós voltamos. E as mulheres que se aproximam dele, abraçando os seus pés, Jesus diz para ela: não tenham medo. O cristão não tem direito de ter medo. Os antigos diziam: quem tem medo nasce morto. Que quem nasceu tem que aprender a enfrentar a vida. Tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que ter esperança. Ninguém tem o direito de ser mole, não. Então não tenho medo. Saber enfrentar a dificuldade da vida. Saber que não está só. O Senhor não só caminha conosco, mas Ele está conosco também. E quando eu olho, Ele dizer: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Tem que ter coragem, né? Porque chega com os discípulos, as mulheres estão doidas. Mulher é isso mesmo, fica vendo visagem por todo canto, né? Então tem que ter coragem, tem que ter consciência daquilo que está fazendo. E nós também hoje, diante de tantas coisas que destroem as nossas famílias, que destroem os nossos jovens, que corrompem, que seduzem, também devemos ter coragem para denunciar o mal, para enfrentar o mal
Porque se o mal cresce, o Papa Pio XII, num dos seus escritos, diz que a vitória do mal, dos maus, é a covardia dos bons. E nesse século XXI, nesse terceiro milênio, nunca os homens e as mulheres foram tão covardes. Quando vemos o mal está explodindo por aí afora, e todos nós com medo, não estamos nem aí. A gente cobra da polícia, cobra dos governantes, cobra dos políticos. E o que é que a gente faz? Nada. Muitas vezes nos trancamos em nossas casas e colaboramos com o mal. Muitas vezes na Dona Nete, vendo coisa que não presta. Com alguns meios de comunicação também, que só traz o que? Prostituição, aula de roubalheira. Os antigos diziam: Ave Maria faz, que na sua casa está em paz. Hoje podemos dizer: Ave Maria faz, que nem na sua casa está em paz. Com tanta porcaria que alguns meios de comunicação jogam dentro da nossa casa. Então não podemos ter medo. O cristão é chamado a ser sal, a ser luz no mundo. E vemos ainda que os judeus procuram armar uma armadilha para Jesus. Quando os soldados vão dizer que o corpo sumiu, vocês digam que lá vocês estavam dormindo e os soldados, os discípulos chegaram, roubaram o corpo, vocês não viram. Santo Agostinho diz: se eles estavam dormindo, como é que eles podem afirmar que foram os discípulos que roubaram o corpo? E se ele estava acordado, por que eles não reagiram, não fizeram alguma coisa? A verdade vos libertará. Então nos ensina assim também a não querermos tapar o sol com a peneira, mas buscar a verdade, não se deixar iludir, acolher o ressuscitado, e que Jesus possa realmente animar e encorajar a vida de cada um de nós. Que a ressurreição de Jesus seja também a ressurreição de nossas vidas, e que a alegria do ressuscitado alegre também os nossos corações. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.